Muitas informações do Fluminense nesse vídeo. Já vai deixando o seu like, ativando as notificações, comentando da onde que está assistindo o Central Fluminense. A única coisa que a gente pede aqui, deixar o like, que é gratuitamente, que você vai fortalecer o canal, porque negociação por goleiro esfria, Felipe Melo recusa o Fluminense, John Aras eleito pela boleirada aí do futebol brasileiro, terceiro melhor gringo, e outras informações do Fluminense. Então eu vou começar falando aqui da recusa do Felipe Melo, gente, é isso mesmo. Todo mundo sabe que o Felipe Melo não vai ficar para 2025. O presidente Mário, em sua coletiva, nessa última coletiva, informou que o zagueiro não será jogador do Fluminense, não renovará o seu contrato. A ideia do Fluminense era oferecer um cargo na transição de jogadores para o profissional, que foi recusada pelo Felipe Melo, segundo o Globo Esporte. No momento, a proposta não foi aceita, porque o Felipe ainda não definiu os próximos passos na carreira. As conversas com o Flu foram tranquilas. Felipe Melo ainda não definiu o futuro por ter duas propostas para atuar no exterior. Ele está avaliando essas possibilidades, por ainda ter o sonho de disputar uma partida com o filho, o volante Davi Melo, que estava na base do Fluminense. Nesse momento ele também está envolvido na compra da SAF do Americano de Campos. A ideia é que ele tenha essa decisão a partir da primeira semana de janeiro. Então é uma informação importante, relevante. A única pontuação que eu tenho a fazer com isso, claro, o Felipe Melo a gente via que não tinha mais condições de ser jogador do Fluminense. A parte física dele já está gritando, já faz algum tempo, né? Não é só 2024. 2023, apesar de ser titular na Libertadores, titular na temporada, a gente já observava, o Felipe Melo só aguentava jogar um tempo e 15 minutos do segundo, 60 minutos, 65, mais do que isso ele já não aguentava, né? Tinha um papel importante de liderança dentro do Fluminense, mas a gente sabe, né, que jogador de futebol tem que jogar, jogador de futebol ele tem que render dentro de campo, dar performance, dar resultado. Só ficar nessa parte de fora de liderança também, claro, em muitos momentos ajuda, mas na hora do vamos ver, a gente precisa de jogadores dentro de campo, e não estava acontecendo para o Felipe Melo, né? A última partida que ele entra é aquele jogo contra o Botafogo, que infelizmente ele entrega a paçoca e define a vitória do Botafogo. No mais, é um jogador que você gosta ou não, fez história com a camisa do Fluminense, foi muito importante dentro e na sua liderança fora de campo, ganhou títulos do Fluminense. Então, assim, nada a reclamar do Felipe. Claro, essa reta final, por isso até que a gente reclama muitas das vezes do Fluminense, já tá querendo renovar 2 anos com o Ganso, com o Cano, quer renovar com o Keno, porque são caras que foram vitoriosos no Fluminense, e a idade vai passando, o rendimento vai caindo para muitos deles, para a maioria, e cara, pode chegar no final da passagem, a gente tá reclamando, tá xingando os caras, o torcedor é emoção, o torcedor quer resultado. E assim, às vezes é melhor você cortar o ciclo quando você não tá completamente baixo, que tu sai por cima, a lembrança só vai ser boa. Eu acho que o Felipe Melo, ele tinha que encerrar a carreira depois do Mundial, cara. Ele ia sair por cima pra caramba. A gente, né, lembraria com o Felipe Melo com outros olhos hoje. Aí essa passagem de 2024 fica, né, aquela coisa, entrega contra o Botafogo, fica... Essa é a última imagem que vai ficar. Mas enfim, eu ainda acho que o Felipe Melo trouxe mais coisas positivas do que negativas com a camisa do Fluminense, enquanto ele esteve com nível para estar em campo. Beleza? Então, a gente vai definir esses próximos passos. E mais uma crítica aqui, fica para a gestão do Fluminense. Cara, o Felipe Melo, ele tem cursos especializados nessa área de gestão, né? Nunca trabalhou com isso. O Fluminense, ele tá com a mania de abrir cargos que não existem. Foi o caso do Fred, abriu cargo, agora abriu essa possibilidade pro Felipe Melo. Cara, assim, é importante você dar um projeto de carreira
pode, né, para jogadores acima da idade que são ídolos do clube, beleza, mas o cara pelo menos tem que fazer uma especialização, para você, né, puxa para um estágio, faz um estágio ali para aprender, não já dá essa responsabilidade, criar um cargo só para isso, né? É um cargo com qual salário? Um cargo que não existe no Fluminense. Então, o cargo do Fred não existia, criaram esse cargo. Então, seria importante o Fluminense, quer fazer isso? Beleza, mas faça bem desenhando, estruture esse organograma dentro do Fluminense, claro. Não é só porque jogou no Fluminense que ele tem que virar gestor do Fluminense. Tem que ter gente com capacidade para isso, técnica, não só por ser jogador, porque a gente precisa de gente com conhecimento nessa função, mas fica aí essa informação do Felipe Melo. Outra informação que eu quero trazer nesse vídeo é sobre o Lucas Arcanjo. A negociação está esfriando, gente. Antes era quase uma certeza, talvez a gente tinha a expectativa do Lucas Arcanjo ser até a primeira contratação para 2025, o negócio já está esfriando, tá? Porque apesar do Fluminense oferecer 6 milhões, a possibilidade de troca envolvendo nomes como Vitor Eudes e Isaac esfriou. Os clubes ainda estão tentando costurar um acordo, mas o Fluminense está insistindo no negócio. O Vitória já está trabalhando com o nome do goleiro para 2025. A negociação ainda não foi dada como finalizada, mas pelo lado baiano existe um otimismo pela permanência de Lucas Arcanjo, que já sinalizou o desejo na transferência. Então o negócio está ficando mais distante e aí o Fluminense vai ter que ir para outros caminhos aí para reforçar no gol. A gente precisa de um reforço para colocar uma sombra ali, ser uma sombra do Fábio, disputar de fato a posição. A gente está indo para o último ano de contrato do Fábio com 44 anos, indo para 45 no final do ano, né? Seria importante o Fluminense trazer alguém para não deixar o Fábio acomodar, porque com todo o respeito do mundo. Pedro Rangel nunca ameaçou o Fábio, Vitor Eudes nunca vai ameaçar também. Então são jogadores que não têm nível para serem titulares do Fluminense. Então eu espero que a diretoria Casumeli com Lucas Arcanjo vá atrás de um goleiro de alto nível, porque é isso que a gente precisa no Fluminense. Vou mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os nossos vídeos. Muito obrigado. Vocês fazem a Central Fluminense, vocês assistindo, deixando o like, que é muito importante. Deixa o like aí, cara, porque você ajuda o nosso trabalho. Muita gente assiste os vídeos e não deixa o like. Fortalece o nosso trabalho. Deixa o like aí, que vai ser muito importante. Comenta da onde que está assistindo, que a gente vai mandar um abraço para você, tá? Alexandre Rodrigues, de Colombo, Paraná, tamo junto. Da Mata, de Petrópolis, está sempre nos nossos vídeos. Geraldo Machado, de São Sebastião, São Paulo. O Assis, de Manaus, Amazonas. E o Alcidney. Aí me pegou no contrapé aqui a pronúncia, mas de lá de Blumenau, Santa Catarina. Valeu demais, meu amigo. Então, já pediu o like. Tem um comentário fixado aí da central do vídeo. Clica e segue a gente lá no canal do WhatsApp, porque você vai ficar informado nas últimas notícias do Fluminense. Não perca essa oportunidade, torcedor tricolor. O ex-fluminense Léo Fernandes, meia que se destacou nessa temporada de 2024 com a camisa do Peñarol, foi semifinalista. Ele pode estar voltando ao Rio de Janeiro e não é para o Fluminense, segundo o jornal O Dia. Colunista Gustavo Henrique, de acordo com ele, a diretoria do Flamengo, comandada pelo novo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, está de olho no meia que se destacou pelo Peñarol em 2024. Léo Fernandes já foi oferecido ao Flamengo em outras ocasiões, mas desta vez a negociação pode andar. Ele está emprestado ao clube uruguaio pelo Toluca até o término de dezembro. Os mexicanos querem uma negociação definitiva por 7 milhões de euros, 45 milhões de reais, e seus representantes veem no rival do Flu um bom cenário pela estrutura, capacidade de pagar bons salários e principalmente por poder efetuar a compra mesmo de forma parcelada. A diretoria avalia o assunto com cautela, mas enxerga a possibilidade de como positiva. As conversas estão em andamento. Então a galera que queria ver o Léo Fernandes de volta,
O Toluca segue querendo mais de 40 milhões de reais. O contrato de empréstimo com o Flu já era nesse valor, né? A opção de compra. Então, acho muito difícil um clube sem condições financeiras efetuar essa compra do Léo Fernandes. O Flamengo a gente sabe que tem bala na agulha. O Arrascaeta tá, né, cada vez mais com problemas físicos, jogando numa intensidade menor, numa quantidade menor. E o Léo Fernandes aparece aí como um cara para entrar nessa rotação do Flamengo. O Fluminense eu acho que utilizou muito mal, né? O Fernandes utilizou muito mal o Léo Fernandes, muitas das vezes jogando fora de posição, jogando pelo lado do campo. É um jogador que joga centralizado, organizando o jogo, articulando. A gente viu isso no Penharol, né? Ele como dono do time, com mais liberdade, sem aquela necessidade de marcar, rendeu muito mais nessa temporada. Tanto é que foi um dos destaques aí do continente na Libertadores, né? O Penharol chegou na semifinal, até a semifinal, contra o Botafogo. Eu acho que muita gente vai ficar chateada aí com essa situação do Léo Fernandes podendo ir para o Flamengo, né? Nosso rival aqui do Rio de Janeiro. O que você acha, torcedor tricolor? Acha que o Fluminense deveria ir atrás do Léo Fernandes depois dessa boa temporada dele? Acha que o Fluminense tem bala na agulha ainda para fazer essa contratação? Deixe o seu comentário. A última informação desse vídeo aqui é sobre a pesquisa do UOL. Todo ano o UOL promove um pesquisão sobre os melhores e piores da temporada, seja jogadores, seja até treinadores. E o John Ares aparece no top 3 melhores estrangeiros. Jogadores respondem a um questionário de forma anônima no quesito melhor gringo e atuação no país. O John Ares apareceu nesse top 3. Ele ficou na terceira posição, obteve 13% dos votos e foi esse terceiro no quesito. Os mais votados foram o uruguaio Arrascaeta do Flamengo, com 42%, e o Almada, com 21%, respectivamente. E com todo respeito, apesar da temporada do Fluminense ser muito ruim, o John Ares eu considero o que fez mais aqui no futebol brasileiro com o Almada. Claro, o Almada foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, mas ele chega no meio do ano, né? Ficou menos de 6 meses aqui. Por isso, eu ainda acho que o John Ares fez mais do que o Almada aqui no futebol brasileiro, mas isso é a opinião de jogadores. Claro que o Almada teve um impacto positivo no Botafogo. A gente vai sentir muita falta do Ares. E segundo o Mano Menezes, tem 30% de chances de ficar no Fluminense, 70% de sair, porque ainda está analisando aí essa situação do Mundial, que pode ser uma vitrine enorme para o jogador que tem o desejo de jogar no futebol europeu. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Era isso. Espero ter conquistado o seu like. Até a próxima. Valeu.